Fala, turma! Episódio maravilhoso. Você tem que assistir até o final porque o Congresso Nacional quer mudar o Código de Trânsito mais uma vez. Já imaginou só poder dirigir motos de alta potência, carro de altas potências, com uma determinada idade? E aí, Paulo? Ele fala 25 aqui, né? 25, mas tem uma brechinha ali que pode ser mais que isso ainda, né, Carlão? E aí a pessoa só vai saber quem assistir, né? E dependendo da situação, o cara não vai poder dirigir mais a moto dele, se for de alta potência. Mas não fala não. Assista o episódio, tá massa. Maravilha, mais um podcast em trânsito. Eu, professor Carlão, do lado de cá. E eu aqui, Paulo Botelho. Mais um episódio. Vamos falar de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Quem acompanha o canal sabe, Paulo, que a legislação de trânsito ela é a mais dinâmica que possa existir. Por quê? Porque ela muda com muita frequência, não só a lei, como a parte infralegal, que são as resoluções. E não só muda muito, mas ela gera um impacto muito grande porque todo mundo se desloca, né? E a gente nunca fez um episódio aqui comentando sobre projeto de lei, mas esse aqui eu achei um projeto interessante, porque eu acredito que vão ter pessoas favoráveis e contrárias, na minha opinião, na mesma proporção. Eu acho que assim, quem defende a segurança no trânsito vai ter uma tendência a aprovar. Mas se você reflete um pouquinho, você diz assim, pô, será? E é uma mudança que pode ensejar aí para que apenas pessoas aos 25 anos possam dirigir veículos mais potentes, seja automóvel ou motocicleta. E além disso, se quiser dirigir veículos mais potentes, além da idade, vai ter aí uma outra exigência de um prazo sem cometer determinadas infrações. Eu vou pedir para Paulo falar aí o número do projeto, o nome do autor, e a gente, na sequência, vai falando aí do que pode mudar no Código de Trânsito Brasileiro, talvez pela 47ª vez, porque até hoje são 46 alterações. E é bastante, né? 46 alterações para que 20 anos. 20 e pouquinho, né? É. O projeto de lei, a PL, é 1745, é desse ano, tá? De 2025, do senhor Fred Linhares. E como tu falou aqui, Carlão, ele altera aqui para efeitos dessa lei, consideram-se veículos motocicletas de alta potência... Mas, ó, antes aqui, Paulo, o projeto cria um novo capítulo. Tá. Inclusive, essas mudanças que a gente falou no código, o código, eu não sei se tu lembra, aquelas primeiras aulas do curso de instrutor era: o Código de Trânsito é composto por 20 capítulos e 341 artigos. Tinha, acho que era uma transparência da Tecnodata que usava, era assim. Só que hoje não tem 20 capítulos, hoje tem 22, porque foi incluído o... Eita, agora me deu um branco. Mas foi o 13A e o... Não vou lembrar. São 3 novos, eu falo daqui a pouco. E aqui a ideia é criar o capítulo 3B. E aí, toca aí. E aí, as principais mudanças aqui, esse capítulo ele vai tratar de veículos, da condução de veículos e motocicletas de alta potência. Tá? E para os efeitos dessa lei, consideram-se veículos e motocicletas de alta potência aqueles que, para veículos que possuem motor com potência igual ou superior a 200 cavalos e motocicletas com potência igual ou superior a 500 cilindradas. Basicamente, hoje, a gente, só para falar, é o 3A e o 13A, que foi incluído, e aqui seria o 3B, né? Então, basicamente é o seguinte:
A ideia legislativa aqui é de que, para se conduzir o que ele está chamando aqui de veículos de alta potência, Tá. você precisa ter alguns critérios. Para entender assim, o código ele define os tipos de veículos, né? Veículo de propulsão humana, veículo automotor. E aqui ele está dizendo os de alta potência. O que que é o de alta potência? Qualquer motocicleta acima de 500 cilindradas. Então, eu falo modelo porque eu convivencio Não, é isso. bom, é bom, é bom. CB500, qualquer moto ali acima de 500 cilindradas, 500, 600, 800, 1100, 1200, é considerado veículo de alta potência. E os veículos de 200 cavalos. Aí, aqui, Carlão, já entra, por exemplo, eu não lembro muitos veículos de cabeça, mas Amarok. Aham. Eu tô falando assim, eu não tô nem querendo falar... Astra, Astra 2.0. eu não tô nem querendo falar dos esportivos. É, Porsche. Porsche. Eu tô falando do dia a dia, assim, que vai influenciar no dia a dia de esses turbo, né? Uhum. Talvez, esses motores novos estão vindo, que são carros até pequenos. Porque carro hoje popular, dito popular, de entrada tem o quê? 80, 90 cavalos, né? 1.0 é isso aí. É 1.0 Mas isso aí, normalmente agora esses novos motores 1.0 turbo já normalmente estão com 125, 127. Então, o 2.0 não quer dizer que ele é 200 cavalos, não, né? Não, Não necessariamente, não né? necessariamente. É verdade. Eu falei e me equivoquei. É porque eu acho que motor 1.8 já tem veículo com mais de 200 cavalos, né? Já não lembro de cabeça, cara. Enfim, É. o que precisa ser dito é que, segundo o autor, existem 3 formas de considerar veículos de alta potência. Uma coisa que eu percebi aqui, Paulo, a gente estava conversando antes, é o seguinte: ele diferenciou veículos e motocicletas. Então, deu para entender que a ideia aqui foi que ele está chamando de veículos para considerar automóveis e motocicletas no geral. Então, para automóveis seria 200 cavalos é considerado alta potência. Para motocicleta, 500 cilindradas, alta potência. E ele criou aqui, até inciso 3, que segundo ele fala do Departamento Nacional de Trânsito, mas a gente sabe que hoje é a Secretaria Nacional de Trânsito, podem também classificar outros veículos como sendo de alta performance. Então, para que os veículos serem considerados de alta potência, será automóveis acima de 200 cavalos, motocicletas acima de 500 cilindradas e aqueles que forem considerados de alta performance pela Secretaria Nacional de Trânsito. Eu estava até vendo aqui uns carros para a gente entender assim. Quando eu falo de carros assim, eu quero tentar botar para trazer para o nosso dia a dia, carro Pra que a gente vê realidade no da dia a gente, dia. né? Não estou falando de Porsche, de McLaren, de Ferrari, de Lamborghini. Estou falando de aqui, ó, de Azera, de Passat, de Jaguar, BMW, até, né? Carro que a gente vê mais comum, o Golf GTI, Golf tá? GTI tem mais de 200 cavalos. O Mitsubishi Lancer, o Passat, o Audi, né? Então são carros que... Aí, neste capítulo, Paulo, 3B a ser criado, ele cria 4 artigos. O artigo 67F, que é esse que eu acabei das definições. Aí tem o 67G, H e I. Por que eu estou entendendo que ele chamou veículos, mas que se referia a automóveis? Porque nesse 67G, ele fala aqui, ó, a autorização para conduzir veículos de alta potência será condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: idade mínima 25 anos, possuir CNH válida categoria B. Por isso que eu estou entendendo que ele quis chamar aqui automóvel de veículo, porque na verdade veículo é bicicleta, a própria motocicleta é veículo, caminhão, ônibus. Então, eu entendo que aqui ele não quis se referir a veículos no seu conceito abrangente, que inclui, inclusive ônibus, caminhões, carretas e tudo mais. Então, mas até o capítulo ele botou veículos. Exatamente.
Por isso que eu estou entendendo que o projeto de lei pretende aqui se referir a automóvel. Aí, qual é a exigência para você que é habilitado na categoria B, que dirige automóvel? Se você for habilitado na categoria AB, aí será as duas regras. Para a categoria B, só vai poder dirigir caso esse projeto seja aprovado, e a gente vai dizer em qual fase ele está de tramitação, só vai poder dirigir com idade mínima de 25 anos, ou seja, 25 anos completos. Ter a categoria B válida e, no mínimo, 5 anos sem infrações graves ou gravíssimas. Ou seja, além, Paulo, apesar de não estar dito aqui, além de ser 5 anos sem infrações graves ou gravíssimas, por óbvio, o cara tem que ser habilitado há no mínimo 5 anos. Porque o cara que é habilitado há 4 anos na categoria B, ele não vai atender ao requisito de 5 anos. Sabe o que eu vejo, Carlão? Olhando assim, ó, eu peguei isso hoje, né? Uhum. Eu tinha comentado e a gente estudou ele hoje aqui pra ver. Não foi meio feito às pressas aqui. Sim. Né? Dá de ver assim, tipo, ó, essa questão do veículo, essa questão do tempo não tem muita congruência. E quer ver uma outra coisa que, ó, pô, Departamento da Saúde e Trânsito já não é mais essa nomenclatura. Já há alguns anos. Pô, bastante tempo. Eu né? acho que 5 anos. Então, tipo, dá de ver que foi meio... Faltou uma assessoria aqui. É. Mas eu acho que vale a pena a gente, né, apresentar aqui a ideia central. Ele fez uma justificação aqui, que é outra coisa que a gente sabe, mas a gente chega lá. Então, o 67H, aí sim fala de motocicletas de alta potência, e a regra é a mesma. Só vai poder dirigir motocicletas consideradas de alta potência, repetindo, de 500 cilindradas. Dá alguns exemplos aí. 500 cilindradas. Honda CB 500. Trife 800. É porque tem muita de 700, de 800, 750, né? Muito. Muita, né? Então, de 500 a 1.200 tem uma infinidade. Tem Harley Davidson abaixo de 500? De cabeça não... De repente tem, né? Enfim. E 25 anos, possuir CNH válida na categoria A com histórico mínimo de 5 anos sem infrações graves ou gravíssimas. Aqui ele não incluiu infração leve, nem infração média, mas igualmente ao carro, você tem que ser no mínimo habilitado há 5 anos, né? Já considerando a permissão, porque a permissão é habilitação válida. Mas tem que ser habilitado no mínimo aí, nesse tempo. Porque o prazo é 5 anos sem cometer infração grave ou gravíssima. E aí no artigo 67I, que aqui mostra um outro erro, Paulo, que aqui ele está pegando a infração e colocando no artigo que ele está criando, que é da norma. Não tá no capítulo de infrações, né? Teria que ir para o capítulo de infrações. Tá? Apesar que isso aqui, se a ideia for comprada, no Congresso eles fazem esses ajustes, né? Ele está tramitando. E aí, qual é a infração que ele traz? Para quem descumprir a lei, e aí deixar claro, quem é que vai estar descumprindo a lei? É o cara que está dirigindo um carro de mais de 200 cavalos, uma moto de mais de 500 cilindradas e ainda não completou 25 anos. Está descumprindo a lei. Ou aqueles que já têm 25 anos ou mais, que tenha cometido, nos últimos 5 anos, infrações de natureza grave ou gravíssima. Em tese, a fiscalização aqui vai precisar, Paulo, para autuar o condutor, olhar o histórico. Porque, vê, se tu aborda o cara, tu abordou o condutor. Eita, lá vem um cara com uma moto de 1.200 cilindradas. Abordou, tum. Primeira coisa, habilitação. Aí na habilitação ele já vai ver lá se o cara possui 25 anos de idade. Se ele não possui 25 anos de idade, está configurada a infração. Ah, não. 35 anos o cara tem. Aí ele vai ter que fazer uma pesquisa no Renasce do cara. Por quê? Porque a autuação ela tem que ser
na abordagem. Se na abordagem ele precisa saber se os últimos 5 anos o condutor cometeu infração grave ou gravíssima, ele tem que fazer uma pesquisa. Se o cara cometeu infração, aí ele vai poder autuar. E aqui a multa é gravíssima 3 vezes. Ou seja, R$ 293,47 vezes 3. R$ 880,41. Até tô procurando aqui, Carlão, mas tu já deve saber de cabeça. Qual é a infração por dirigir? Eu tenho carteira de carro e tô dirigindo moto. 162, inciso 3. Ou é 162, inciso 2. Dirigir veículo com categoria diferente. Gravíssima vezes 2. É 162, 2 ou 162, 3? 162, 3. 623. 7 pontos, 2. Retenção do veículo. Eu tava com dúvida sobre a suspensão, se dava suspensão direto. Aí, qual a justificativa dele aqui? Quer alterar o Código de Trânsito, a proposta preceitua o que são veículos e motocicletas de alta potência, determina os requisitos para a permissão da condução desse tipo de veículo, como idade mínima de 25 anos e 5 anos de habilitação sem infração. Na verdade, sem infração grave ou gravíssima. Que o objetivo é aumentar a segurança no trânsito. Isso aí, eu entendo que a intenção dele é essa, né? A intenção dele é essa. Apesar que a gente precisa conversar sobre quando há sinistros de trânsito, está mais presente em veículos de maior cilindrada ou de menor cilindrada? De maior potência em cavalos ou de menor potência em cavalos, né? Eu tenho quase certeza que no caso de motocicleta, as que se envolvem mais em sinistro são as de menor potência, mas no caso de carro eu não sei. Em tese, as de velocidade, normalmente os carros são um pouco mais potentes. Precisaria ver isso. Ele diz que vários fatores estruturais contribuem para esse cenário, como o aumento da frota de veículos e motocicletas de alta potência, a vulnerabilidade dos jovens, sua autoconfiança e o acesso desses jovens cada vez mais cedo a carros e motos de performance. Ou seja, a preocupação dele é que esses veículos mais potentes, seja carro ou moto, cada dia está mais acessível a um público mais jovem, que é um público que a autoconfiança prejudica na condução, se envolvendo em sinistros. E aí ele trouxe estudos, segundo ele, estudos mostram que a maturidade emocional e a experiência de condução são fatores determinantes. E pegou um exemplo aqui, Paulo, que é na Santa Casa de Misericórdia de Franca. Se tu observar aqui, ó, Santa Casa de Misericórdia de Franca, no estado de São Paulo, ele traz uma referência aqui que foi um estudo de 2014. Então, teria que trazer algo talvez mais recente. Mas, nesse estudo identificou que os óbitos por acidentes automobilísticos teve uma predominância maior do gênero masculino, sendo da faixa etária mais prevalente de 18 a 22 anos, correspondente a 21% das mortes. Dos óbitos levantados decorrentes de acidente automobilístico, 64 foram devido a motos e 36 a carro. Então, ele, por esse motivo, quer justamente limitar. Ele trouxe aqui como justificativa que o jovem ele tende a ter comportamentos mais perigosos, estatisticamente estão mais presentes nos sinistros de trânsito e que aumentar a idade mínima para conduzir veículos mais potentes seria uma das soluções. E aí? E aí, cara, o que eu acho interessante aqui desse estudo era ver o que realmente trata. Ele está trazendo um estudo geral, mas não, aqui no estudo não diz o tipo de veículo, né? Não tem. Fala? 64 carro. Não, mas não diz se é de alta potência ou de... Sim, o tipo de veículo não. Então, assim, ó,
Eu vou falar assim, porque eu sou um defensor, tá, Carlão? Acho que eu já citei alguma vez aqui que eu sou um defensor, principalmente, eu fiz tutor de moto bastante tempo, assim. De carro eu não vivenciei muito aula de carro. Minha experiência em prática foi sempre moto e ônibus. E na moto eu sempre defendi que eu não acho certo a pessoa tirar a habilitação dentro de um pátio de 700 metros quadrados, 1.000 metros quadrados e sair dali já podendo pegar uma moto 500, 600, 700 mil cilindradas, né? Até porque muda muito, né? Tu sabe, eu Uhum. viajo de moto, muda muito, a capacidade de frenagem da moto é bem diferente. As Até a motos, própria condução mesmo, né? não é, a A condição, postura. o peso, então tipo assim, a frenagem é diferente, as motos acima até eu acho que já de 300, mas 500 com certeza já são freio a disco, coisas que em motos de baixa cilindrada Nem de sempre tem, né? 150, 200 cilindradas já não vai ter, então muda bastante. E tu percebe assim, ó, quando a pessoa tira a habilitação, é nítido assim, ó, no começo, tu vê uma pessoa andando no trânsito, tu sabe? Eu vejo e eu digo, ó, tirou a carteira recentemente. Pela posição, por não andar, né, sempre estar atrás do carro, sempre dar uma olhadinha. Então tu sabe assim, eu fazia a brincadeira que tipo, primeira semana tá aqui, parado na fila, olha, tá. Segunda semana já tá esticando mais aqui, Aham. né? Terceira semana já passa um e volta. E depois já tá andando, tipo, então tem essa mudança, sabe? É, Então eu sou um defensor de que tirou a habilitação de moto, tem que ser moto de mais baixa cilindrada, e depois de um ano de já estar vivenciando no trânsito, aí sim, moto. Antes do código, aí eu acho que de repente vai poder falar um pouquinho melhor, já teve isso, né? Existiu já a 1, a 2 e a 3, eu não vou lembrar até qual cilindrada cada uma, mas já tinha, né? Provavelmente porque teu teste, a tua avaliação era feita já na moto grande e Isso. tal, passou ali, fez a avaliação naquele tipo de moto. Então, já teve algo parecido. Então, eu sempre fui um defensor dessa parte, tá? Desse projeto em si, desse projeto aqui, o que eu não tô batendo muito é esse tempo. Eu acho que é um tempo longo. E tu vê assim, pô, eu até Aqui tô. na prática, por exemplo, o cara que tem uma motocicleta de alta potência, se ele cometer uma infração grave, ainda que no automóvel, Porque não fala da onde é. ele vai ter que passar 5 anos sem poder dirigir aquela moto. Então, eu vejo, assim, a aplicabilidade dela frágil. Do ponto de vista da intenção aqui do parlamentar, eu confesso que eu vejo boas intenções, eu vejo aqui uma iniciativa que ele está acreditando que vai trazer mais segurança e olhando assim, sem adentrar muito assim, pô, você diz assim, pô, faz sentido, faz sentido. O cara só poder dirigir Pô, se tu comete infração numa de baixa potência, imagina se tu pegar uma Uhum. na teoria, de fato. Mas eu acho que aqui a gente tem um problema sério de aplicabilidade, de fiscalização. Acho que o projeto pode até ser aprimorado. Talvez encontrar um meio termo aqui, talvez. Mas, e de intenção, eu, assim, parabenizo o parlamentar. Sim. Não. Só o fato de trazer isso para discussão já é tramitar, já é Uhum. um excelente ponto, né? Eu só vejo assim essa questão do tempo. Acho que tem que avaliar melhor essa Ele questão. é de qual estado? Deixa eu ver aqui. Ele é do DF. Pô, seria legal, né? Se ele pudesse Pô, bater um seria. papo aqui, né? Com a gente. Porque, ó, quer ver um. E aí eu não tô nem pensando muito nessa parte técnica. Porque realmente, imagina fiscalizar isso aqui, cara. Porque, ó, seria muito mais fácil pegar assim, ó, o período de permissão não pode andar, por Uhum. exemplo, né? Mas dois pontos que eu vejo aqui, que é o ponto assim que eu vejo que tem que ser discutido e debatido, é a parte dos 5 anos e o histórico de infrações, porque né, tipo, que nem tu falou, às vezes o cara não tem 5 anos ainda, já tem 25 de idade, Mas se habilitou aos 23. aí já não bate, já não vai ter esse histórico, então quer dizer que só com 28
que ele vai contar. E essa parte da idade em si, porque se tu para pensar, cara, tipo, o cara ele pode tirar a categoria D, fazer os cursos especializados Isso é bem lembrado. e transportar um ônibus com 100 pessoas. Inclusive, Paulo, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, já que tu falou de curso especializado. A patrocinadora aqui do nosso canal uma das patrocinadoras é a EAD Blue Data, que tem no seu hall de cursos os cursos para motoristas profissionais, aqueles do transporte coletivo de passageiro, carga indivisível, carga perigosa, transporte escolar, transporte de emergência. E você, talvez não saiba, pode revender esses cursos daí da sua casa. Basta você se tornar parceiro EAD Blue Data com uma margem de lucro muito interessante. Os cursos já estão prontos. Você só precisa achar o cliente, receber e pagar posteriormente. É isso mesmo. Para se tornar um parceiro EAD Blue Data, é só você entrar no QR Code que está aqui na tela, em algum ponto da tela. Coloca lá no campo de observações, eu vim pelo podcast em trânsito e a equipe EAD Blue Data entra em contato contigo. Então, o cara, tipo, o cara, vai lá, tirou a carteira com 18, aí passou a permissão, fez 21, pode mudar de categoria, faz o curso especializado que exige o lei e pode carregar um caminhão com mais de 30 toneladas, 50 toneladas, cheio de combustível. Inclusive o mototaxista. Não é? Não é 21? 21. Taxista 21. E motofretista, 21. Então, a pergunta é, seria abrangente? Provavelmente sim. Então, a legislação diz que ele pode fazer o curso especializado somente aos 21. Ó, entrou aqui, papo de motociclista. Produção, cuidado com produção. Mas fica aí, ó, atento. Quem gosta de moto... Sextas-feiras, aqui, né? Sextas-feiras, quinzenais, nós temos aqui Papo de Motociclista com Paulo e Mari. Então, realmente, aí aqui já teria algum tipo de divergência com a legislação do curso especializado. É por isso que eu acho que daqui abre-se uma boa discussão. E o legal, pô, se ele pudesse vir aqui visitar a gente Seria massa, né? E trazer esse assunto para essa pauta aí, até para levantar outros especialistas, outros profissionais, porque eu, assim, sem dúvida nenhuma, eu vejo, assim, eu dei aula, como eu te falei, né, eu dei aula há bastante tempo, e tu pegar uma pessoa, um jovem, eu não falo nem a idade, qualquer pessoa, pode ser a pessoa já com 25 anos para tirar a carteira, 30 anos, tu para tirar a carteira. Não é o fato não é só isso, é a experiência mesmo, tá ligado? A moto, cara, tipo, Tu consegue aprender, tu consegue ter domínio de embreagem, domínio de condução, consegue, mas viver ela no trânsito é uma parada que, tipo, não tem... pode se tornar fatal, entendeu? Então, tu ganhar experiência na menor e depois de um tempo já vivenciar dentro do trânsito. E eu tenho uma teoria, e aí isso aqui não tem estudo baseado nisso, até achar, se tivesse seria interessante, mas eu viajo desde 2019 bastante de moto, já foram mais de 30 mil quilômetros, quase 40 mil quilômetros viajando, e vivencio com gente que viajou já 200, já trouxe gente aqui que viajou mais de 500 mil quilômetros, né, de moto. A gente vai deixar na descrição aqui o bate-papo do podcast com quem foi? Esse de mais de 500 mil foi o Miguel. Beleza. Miguel Aero. Então, assim, tipo, a grande parte dos acidentes que eu vi no mundo, na minha visão, no mundo que eu vivo, né? Não é na estrada viajando. Tu vai pegar um grupo de viagem, Carlão, um grupo de moto grande, o cara tá de jaqueta, o cara tá de luva, o cara tá de bota, o cara tá de capacete de qualidade. Não, tem exceção? Tem, mas é boa parte. E eu vou dar um exemplo meu, que a gente já falou que do meu acidente, né? Foi um acidente grave, quase tirou nossa vida da minha esposa, minha, e foi dentro da cidade. Foi no perímetro urbano, que é onde tem mudança de faixa, que é onde tem os cruzamentos, entendeu, cara? Eu já vi um estudo, Paulo, que 80% dos sinistros envolvendo moto são em cruzamentos. Agora isso faz tempo, eu não sei se permanece. É que é tipo, moto, é muito mais comum a moto estar num ponto cego do que um carro estar num ponto cego.
Sem Um dúvida. carro não se esconde num ponto cego inteiro. Tu vai ver a pontinha dele ali, a moto não, a moto consegue ficar 100% É. invisível, né? Então, tipo, por isso que eu acredito, né? Então, mas assim, claro, isso aqui não tem embasamento nenhum, né? Tô falando da minha Sim, da, experiência, da tua percepção. mas a grande defesa que eu faço é nesse sentido do da experiência. Eu acho que essa alta performance realmente tem que ter uma experiência. Mas, já que a gente está falando aqui de mudança da legislação, né, de projeto de lei, a gente tem que falar aqui também do nosso patrocinador, a Editora Águia, né? A Editora Águia é especializada em manuais, né, para formação, tanto de primeira habilitação quanto especializados. Então, ela atua nesses manuais. E ela também tem o Inflação de Bolso, né, que é esse daqui, que está aqui, vou mostrar para vocês aqui. E para você que é instrutor e quer adquirir o livro Serei Instrutor Agora, que vai estar aqui na tela, é só chamar eles, que para quem está assistindo o podcast, esse livro vai estar com desconto especial. É só chamar ele, o pessoal lá da Editora Águia, e falar que veio do podcast Em Trânsito, tá bom? Eu vou acompanhar, sabe, Paulo? Assim, o que eu, além da boa intenção, o que eu assim senti falta aqui, quero ressaltar, além da boa intenção do legislador, mas o que eu senti falta aqui é que talvez mais dados, sabe? Mais dados. Ele trouxe um exemplo, né? Mas foi um estudo, mas foi de um local específico, de uma cidade específica, e um estudo de 10 anos. Então, eu acho que tem muito material que possa ser utilizado para dar Tem. uma esclarecida melhor nisso. É evidente que os sinistros de trânsito, eles são uma causa frequente. Todo dia alguém Especial. morre. Especial motos, né, Calão? A gente sabe Especial pegar moto. qualquer dado de motos É. aí, tu vai ver que a moto tá sempre... Então eu acho que esse projeto, na minha concepção, ele precisaria ser reformulado, modificado, repensado, mas mostra aqui uma excelente iniciativa para garantir maior segurança no trânsito. Mas eu acho que é isso. Sabe o que eu acho que a gente pode, até para fazer um levantamento com o pessoal que está assistindo a gente? Esquece o detalhe de cada regra nisso aqui. Na visão de quem está assistindo, comentar aqui, o que acha? Acha que a pessoa que acabou de tirar a carteira já pode pegar um veículo de alta performance? Uma pessoa tirou a carteira hoje, né, tá ali nos seus primeiros meses de carteira, ela já pode pegar uma moto de 800 cilindradas, de 500 cilindradas, de 1000 cilindradas, já pode pegar um carro que atinge aí os seus 280 km por hora, né? Que faz 0 a 100 em 3 segundos. Aí a gente já começa a ter uma noção, né, tipo, do que o pessoal... Porque assim, cada um aqui que assiste a gente tá no município, tá no estado, tá numa cidade lá, e aí dá a mesma percepção que eu tô dando da minha vivência de moto, vai dar. E aí a gente já começa a tentar buscar estudos mais locais, nacionais, e aí tentar ver isso aí. Mas assim, ó, como instrutor, né, assim, de atuar no ensino, em especial o da moto, eu acho que não, é um debate que já era para ter acontecido isso aqui. Já era para estar valendo isso aqui, sabe? Pelo menos, assim, ó, no mínimo, durante a permissão, não poder andar com moto de maior cilindrada. Porque assim, Carlão, a questão não é só a cabeça, não é só tipo, o cara é responsável, não é só isso, cara. A questão é a forma de pilotar, sabe? A prática de pilotar, a frenagem, o peso, a inclinação na hora de uma curva, né? Então, acho que isso tudo muda bastante, assim. Beleza. Eu acho que é isso. Vamos pedir pro pessoal deixar no comentário. O que é que a gente pede pro pessoal comprovar que chegou até o final? Pode ou não pode? Pode usar o que... Mas a gente fez essa pergunta ao longo do programa, né? É. E acho que naturalmente as pessoas vão se posicionar. Eu queria algo específico para saber que o cara chegou até o final. E aí? Segurança em primeiro lugar. Deixa aí nos comentários, segurança em primeiro lugar. E se por acaso tu chegou até o final e não deixou um like,
Pelo amor de Deus. Se por acaso tu já assiste os vídeos do canal e não é inscrito, pelo amor de Deus, ao quadrado. Se inscreve aí e compartilha também. Vamos levar esse debate para mais pessoas. Eu acho que ele poderia deixar também, Gustavo, aí embaixo, o link do... Ah, eu esqueci de falar que esse projeto foi dado entrada em 16 de abril de 2025 e foi encaminhado para a primeira comissão ainda, Comissão de Viação e Transportes, ou seja, está numa fase bem embrionária, bem inicial. E no site da Câmara tem sempre assim, você apoia essa iniciativa parlamentar, aí se você apoia o projeto, você bota sim, se não apoia, bota não, eu vou deixar aqui embaixo. E se alguém conhece ele, se alguém conhece ele aí, marca ele. Vai ser um grande prazer receber ele aqui. Manda aí. Se ele quiser, será um prazer recebê-lo aqui, na querida, linda, belíssima Florianópolis. Valeu, Paulo. Valeu, irmão. Um abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus.